Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, agradecemos essa oportunidade de aprendizagem e de junto aqui estarmos para estudarmos a doutrina espírita. Nessa noite, pedimos a Deus e aos bons espíritos que possa nos intuir, que possa intuir a nossa irmã, que fará uso da palavra, e também que possa abrir as nossas mentes, os nossos corações, para ampliar os nossos conhecimentos e aprendermos o que aqui foi ensinado e colocarmos em prática. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Cristina, né? Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos juntos, né? Eu não sei se algum de vocês esteve aqui na semana passada, quando a Valéria fez uma palestra sobre a lei do progresso, né, progredindo sempre. E aí eu saí daqui pensando nas coisas que ela colocou, né? Quem tiver a oportunidade de ouvir, seria ótimo. E fiquei pensando e resolvi, né, escolher como tema para a gente estudar, porque os Espíritos nos dizem, né, nesse capítulo da lei do progresso, quando perguntam a ele qual é o maior obstáculo, né, ao progresso. E eles nos respondem que são o orgulho e o egoísmo. Então, a partir daí, é que eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o orgulho e o egoísmo, que tanto entravam essa nossa evolução, porque sabemos que nascemos, né, simples e ignorantes, quando começamos a ser espíritos, né, quando fomos criados simples e ignorantes, e através das nossas experiências, através das diversas encarnações, chegaremos à perfeição que nos é possível. Mas a doutrina espírita nos dá muitas dicas de como acelerar esse processo, como caminhar com segurança pelas encarnações, né? Então, nós temos essa grande dádiva, né? Não é uma dádiva no sentido de que é um benefício que nós temos e os outros não têm, né? Eu só estou dizendo porque nós já chegamos até aqui, já temos contato com essa doutrina e podemos nos modificar de forma mais consciente, né? Então, para iniciar aqui, né, não quero. Tá aqui. Eu trouxe só uma imagem que se superar não é escolha, é necessidade. Dentro da nossa evolução, precisamos, né, traçar estratégias para que a gente possa se superar, para que a gente possa caminhar aí como esse bebê da foto, né? Então, o que é o egoísmo? O egoísmo, definido, né, no dicionário, quer dizer amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. É um exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência em tudo. Então, isso é muito natural no planeta de provas e expiações que nós vivemos. A gente se vê como o centro das coisas. A gente se vê como esse exemplo, como a referência das coisas. Nós achamos que aquilo que a gente acredita e que aquilo que a gente acha que é verdadeiro é a lei. Então, o egoísmo é esse amor exagerado pelos nossos próprios interesses. Então, primeiro a gente, primeiro o nosso bem-estar, depois do outro. Não é isso que a gente vive? Por mais que a gente ache até que a gente já se livrou um pouco disso, não, mas eu não sou tão egoísta assim. Isso é um ranço, é tão profundo na gente que a gente precisa vasculhar todas as entranhas do nosso ser para a gente descobrir aonde a gente ainda dá morada para o egoísmo. E o orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. É um sentimento egoísta, de admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. Então, esses aí são os maiores entraves que a gente tem para chegar naquela perfeição que a gente precisa. E o capítulo 12
no Livro dos Espíritos, se fala de perfeição moral. E nesse capítulo, os Espíritos nos esclarecem algumas coisas, né? Dizem o seguinte para a gente, que a virtude sempre que tem resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, para a gente ter uma resistência voluntária, a gente precisa se conhecer, senão a gente não sabe que a gente está tendo uma má tendência aí. Se a gente não se conhece, se a gente não olha para a gente mesmo, a gente não consegue fazer essa avaliação. E eles nos dizem ainda, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória de todas as virtudes se baseia na caridade mais desinteressada. E o maior indício da imperfeição, então, é o interesse pessoal. A gente se coloca na frente de tudo, intuitivamente, né, ou conscientemente, primeiro os nossos interesses. Em qualquer lugar, né, quando a gente vai comprar alguma coisa, e a gente vive num mundo que estimula isso. Né, as nossas instituições, todos os valores que permeiam a nossa sociedade incentivam e estimulam esse egoísmo e esse interesse pessoal, para que a gente seja o melhor. A gente quer comprar o que for melhor. Né? Se a gente vai numa quitanda, num açougue, você quer o mais bonito. Você quer o melhor, para você e para aqueles que você gosta. Primeiro o seu interesse. Alguém está precisando da minha ajuda? Sim, mas primeiro eu vou acabar de fazer o que eu estou fazendo. Primeiro eu vou dormir um bocado, né? Ou semana que vem eu faço isso. A gente coloca o nosso interesse em primeiro lugar. E aí os Espíritos continuam nos esclarecendo o seguinte: pode possuir qualidades reais que o fazem parecer para o mundo um homem de bem. Então, talvez a gente se classifique espírito mediano. Também não sou tão inferior assim, tão ruim assim, né? Então, eu estou mais ou menos... eu estou na boa, porque eu sou boazinha, eu estou no meio, eu posso deixar de fazer o bem, mas não faço mal para ninguém. E o que os Espíritos nos dizem? Que essas qualidades, que às vezes a gente julga que nós temos, elas representam, sim, um progresso. Mas elas não suportam, em geral, certas provas, e basta ferir a tecla do interesse pessoal para o bem, né? Que a gente já... É como se fosse um pote que tivesse dourado de cobre, que numa batida sai e fica parecendo que é de verdade. Então, desde que os nossos interesses não sejam feridos, a gente até que já aprendeu a se comportar um pouco. Mas, quando bate lá naquele nosso orgulho... Quando alguém vem falar alguma coisa da gente, em geral, nós não conseguimos aceitar isso na boa, né? A gente tem essa dificuldade. O apego às coisas materiais é um indício de inferioridade, pois quanto mais o homem se apega aos bens desse mundo, menos ele compreende o seu destino. Então, o Espiritismo vem nos esclarecer, além das nossas várias existências, né, que somos espíritos imortais e que vamos progredir, também nos esclarece qual é o verdadeiro sentido das nossas encarnações, não é? Qual é a verdadeira vida? A nossa verdadeira vida é espiritual, não é a material. Mas só que quando nós estamos sob a influência da matéria, nós nos apegamos muito às coisas e às pessoas, não é? Porque a gente tem um sentimento de posse, de apego, não só pelas coisas, mas pelas pessoas que a gente ama ou que a gente julga amar. Então, a gente quer coordenar a vida dessas pessoas, a gente quer andar na rédea curta para ficar do jeito que a gente quer. Não é? A gente quer que tudo aconteça daquela maneira que eu, na minha visão, com a lente que eu enxergo o mundo, julgo ser correta. E aí esse apego excessivo é um medo de perder, né? De perder o controle, de perder as pessoas, de perder as coisas, que faz com que a gente fique nervoso, que a gente se estresse, que a gente não saiba
se ter maleabilidade, né? A gente não sabe ter leveza na vida, a gente leva as coisas a ferro e fogo, porque a gente quer que aquilo seja daquela forma. Esse apego nos faz um mal tremendo. Nós não viemos aqui a este planeta para acumular riquezas, nem acumular bens. Né? E como disse a Valéria, não é nenhum mal que a gente queira ter conforto, que a gente tenha coisas. Mas a gente tem que ter a noção da transitoriedade nossa e das coisas. Tudo passa. O que é bom, o que é ruim, os bens, ora eu tenho, daqui a pouco posso perder tudo. Eu não posso sofrer tanto apegado a essas coisas e essas conquistas, não é? Quando os filhos crescem e vão embora, claro que é natural que haja aquela dor que se chama até síndrome do ninho vazio, né? Uma falta, porque você passou anos da sua vida se dedicando a tal coisa, de repente, mas a vida é cheia de ciclos. Não dá para querer prender as pessoas perto da gente, eles são pássaros, vão voar. Né? E mesmo os familiares, né? Quando começa a ter genro, nora, tem outras pessoas vão entrando, as crianças vão se tornando adultas, tendo outros interesses que não os nossos, e a gente não pode querer ficar puxando para ficar tudo como sempre foi, né? Tudo como, era tão bom naquela época, então vamos fazer tudo para ser igual era. Não vai ser mais. A vida é como um rio, né? Você pode até se banhar no mesmo lugar, mas a água já será a outra, não é mais a mesma coisa. Então a gente tem que aproveitar todos os momentos com aqueles que a gente ama, porque eles também passam. Não vamos todos nos reunir como sempre, mas não será como sempre. Nós não somos os mesmos e não podemos exigir que as pessoas sejam as mesmas. E aí eu trouxe um texto sobre isso, né? Sobre apego e desapego. Ele é do Brahma Kumaris, ou da Brahma também não sei, né? Mas os apegos são os anexos. Quanto mais anexos em um e-mail, mais peso. Os anexos surgem com a palavra meu. Tornar-se desapegado é considerar que nada disso me pertence. Acabar com a consciência de meu é acabar com todas as escravidões. Considere-se apenas um tutor de tudo que lhe é dado em confiança. Para ficar livre de situações indesejáveis e pensamentos negativos, preciso desenvolver o desapego. Desapego não é indiferença, apatia ou falta de energia. Desapego é um estado que vem da força e da paz interior. Eu posso ser amoroso, feliz, cooperativo e ainda ter desapego. O verdadeiro desapego interior é a habilidade de pensar com clareza e estar imune ao que as pessoas pensam e falam sobre mim. Olha que coisa difícil, né? A gente não gosta aqui, só queria ter elogios. Quer que todo mundo fale bem da gente. Quando a gente sabe que alguém falou mal, quando a pessoa se atreve a falar mal com a gente mesmo, né? Aquilo é um choque. Que a gente não consegue, parece que o mundo desmoronou porque alguém disse que a gente está errado, né? Então a gente precisa fazer esse exercício. Desapego me capacita a ter mais controle sobre o humor e o estado da minha mente. Também me ajuda a ser mais eficiente no trabalho e diante das situações difíceis ou emergenciais. Para ser desapegado, preciso conhecer meus pensamentos e seus resultados. Desapego coexiste com autocontrole, autodisciplina e uma mente focada. Desapego traz tal tranquilidade que circunstâncias externas não conseguem mais me perturbar. Nem tudo acontece conforme planejado. Ouso dizer que 99% das coisas não ocorrem como a gente planeja, né? Não é só um pouquinho. Plano, às vezes, não funciona. Pessoas não agem como esperado. Quem está no comando e no controle de tudo é Deus, não somos nós. Mas nós achamos que somos mini-deuses, não é?
tudo isso pode afetar o meu espírito e enfraquecer minha motivação e a minha fé. Mas um estado emocional e mental desapegado me previne disso. A pessoa que tem desapego não fica afetada diante dos obstáculos. Ela continuará tentando a superação sempre. Amar sem possuir, envolver-se sem depender. Isso aí eu acho muito importante. Amor não é posse. Não é porque você ama as pessoas que você possui aquela pessoa. Ela é livre. Não é? Ela é livre. Ela é livre para hoje querer ir no cinema e não querer estar com você. E nem por isso desgosta. Ela é livre para não querer vir ao centro espírita. Né? Nós todos somos livres. E outra coisa, envolver-se sem depender. Amar não é dependência. A partir do momento que eu estou amando muito alguém, que eu estou com alguém, né, eu passo a depender dessa pessoa. Eu só vou fazer o que a pessoa quer. Eu só uso a roupa que a pessoa quer. Eu tenho medo de contrariar. Eu me submeto. Isso não é amor. Amor é liberdade. Amor é compreensão. Amor é ser livre. A gente não pode se subjugar, porque aí, no fundo, mora um medo enorme que nós temos de não ser aceitos. Todo mundo quer ser amado. E a gente se fere para caber em situações externas para que a gente possa ser amado. Quando a gente consegue ser autêntico, quando a gente consegue ser a gente mesmo, a gente pode ver que a gente não destrói nenhuma relação com isso. A gente só tem mais autonomia, a gente vai ser mais respeitado porque você tem uma opinião, porque você tem uma posição. Se posicionar não é agredir ao outro. Leveza, nós precisamos buscar com urgência, leveza de ser. E esse desapego de que fala aqui, né? O desapego abandona os rótulos e respeita a sinfonia das personalidades ao redor. Olha a leveza de que eu estava falando, né? Pensemos numa sinfonia. Não tem vários instrumentos tocando ao mesmo tempo, de diferentes formas, e não é uma harmonia muito grande? Por que não aceitarmos que o nosso semelhante também é diferente? E aceitar essa harmonia, essa sinfonia, né, dessas personalidades ao redor. Elas revelam as riquezas da vida, desimpedidas dos nossos próprios desejos. Desapego é como o sol que ilumina, mas não domina as qualidades de cada um. À distância, ele tenta libertar os conflitos da diversidade, mas permanece livre do efeito do resultado. O sol ilumina todos, mas ele não nos domina, não é? Então, que a gente possa fazer esse exercício, né, de ser essa luz, independente dos resultados que a gente vai conseguir, mas esse exercício vai mobilizar muitas coisas dentro de nós, muitas compreensões, vai ampliar nosso horizonte. E esse é um dos nossos objetivos para que a gente possa combater o bom combate, né, contra esse egoísmo e esse orgulho que estão tão arraigados em nós. Então é uma boa a gente investir, né, nesse nosso exercício de leveza, não se aborrecer tanto com as coisas, não levar tudo tão a sério. Sério nós devemos levar é o objetivo da nossa encarnação. Isso nós temos que levar a sério. Buscar esses valores da caridade mais absoluta, né, mais desprendida, isso é sério. As coisas com as quais a gente se atém não são tão sérias assim. Mas essas são as que a gente dá mais importância. E a gente deixa o nosso verdadeiro objetivo de lado. A gente, às vezes, acaba com um dia inteiro nosso, ou uma semana inteira, porque a gente se aborreceu com alguém. E quando a gente faz essa análise, quando a gente vai tentando ter essa leveza, esse desapego, as situações passam pela gente sem nos atropelar.
Porque ninguém nem nada pode ser capaz de desestruturar a gente. Costumamos dizer que filho faz isso, né? Filho tira a escada da gente. Às vezes o marido, a esposa. Mas a gente tem que atingir uma maturidade emocional, uma maturidade moral, que a gente consiga se manter equilibrado. Porque também a gente não vai lidar com as situações bem se estivermos desequilibrados. Aí a gente se embola toda aí que o negócio não vai para frente mesmo, não é? E aí, vamos então ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos falar, então, de bem-aventurados os pobres de espírito, né? E os espíritos perguntam, aliás, acho que não foram os espíritos não, deixa eu ver aqui. Isso aí é uma parábola, né? Que perguntam a Jesus quem é o maior no reino dos céus. E Jesus responde, na verdade vos digo, que se não se fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, que ele chamou uma criança para junto deles, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Então, vejam bem como Jesus coloca para a gente claramente, sem sombra de dúvidas, né, como uma condição essencial para a nossa felicidade, a humildade. E o que é humildade? É uma consciência das nossas próprias limitações, uma modéstia, simplicidade. Ele toma o menino como exemplo da simplicidade do coração e diz que todos que se fizerem pequeno como o menino serão os maiores no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. Às vezes a gente lê uma coisa várias vezes, mas tem uma vez que a gente lê que aquelas letras parece que saltam aos nossos olhos, né? E comigo foi isso, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. Porque eu acho que cabe uma reflexão aí sobre essa infalibilidade. Como eu entendo assim, como a gente sabe que vai chegar à perfeição, né? E como a gente é muito orgulhoso, nós queremos ser perfeitos. Muitas pessoas reconhecem em si uma característica de perfeccionismo, né? Eu quero fazer tudo certo, eu quero que tudo sempre seja certo. Não se permite falhar. Mas todo mundo aqui, até quem se considera perfeccionista, sabe que nós somos espíritos imperfeitos, que estamos em evolução. Mas é tipo assim, não eu. Eu vivo no mundo de provas e expiações, os espíritos são imperfeitos, mas eu não posso ser imperfeito mais. E como a gente sofre por isso, né? Porque quando a gente quer ser... Alguns dizem que isso aí é uma qualidade e outros dizem que é um defeito. Não, eu sou muito perfeccionista, isso aí é ruim. Depende de como a gente lide com essa estrutura, né? Qual a estratégia que a gente usa para lidar com esse perfeccionismo. Porque isso aí tem a ver com a aceitação da gente mesmo, né? E do grupo onde a gente está inserido, essa necessidade de ser amado. Então eu tenho que ser aquele que faz tudo certo. Eu tenho que ser a referência das pessoas de que faz tudo certo. Né? Eu estou aqui, né, no centro fazendo uma palestra e muitas pessoas conhecem a gente, ou porque ouviram pela rádio, ou porque viram a palestra. Uma vez eu estava no salão, a moça me reconheceu pela minha voz. Falou assim, você é aquela Cristina que fala no centro? Então é uma grande responsabilidade que a gente tem, né? Porque se espalha aí. E isso também traz assim, não, eu não posso errar, né? Porque as pessoas estão esperando que você seja perfeitinho. Não somos. A diferença entre nós e vocês é que a gente estuda, bota a cara e a coragem e vem aqui em cima falar, né? Vem falar porque vê como é importantíssimo, é fundamental na nossa vida esses conceitos, eles são transformadores. Então a gente se supera,
porque uns são tímidos, outros têm medo, a gente fica nervoso, mas a gente vem. Mas não significa com isso que sejamos melhores, que estejamos à frente, nada disso. E a gente fica nessa de achar que tem que ser perfeito. Não, eu sou espírita, porque também o dedo das pessoas te aponta, né? Do mesmo jeito que a gente não tem que ter expectativa em relação aos outros, os outros também não deveriam ter em relação a gente. Ah, mas você é espírita. Ué, sou daí que eu sou espírita. Não é porque eu sou espírita que eu não posso ficar zangado, que eu não tenho um gênio forte, ou que eu não... Não, a gente também tem nossas limitações, tem nossas coisas a serem trabalhadas. Porque espera-se que o espírita seja aquela calma em pessoa, né? Aquele equilíbrio, a gente busca. E o verdadeiro espírito se reconhece pelo esforço que a gente está fazendo para trilhar no caminho do bem. Mas não que nós sejamos infalíveis, né? E é também o orgulho que faz a gente querer ser perfeito, ser superior aos outros, a não errar mais. Ah, isso aí é infantilidade das pessoas, isso eu não faço mais. É o orgulho que está movendo, né? A gente fica com aversão ao erro, à crítica, fica envergonhado quando erra, quando tem uma atitude que não condiz com aquilo que a gente realmente esperava de nós mesmos. No nosso trabalho, na nossa família, na rua, a gente fica envergonhado. E daí a gente nega ou a gente ataca. Porque quando a gente se sente atacado, a gente se sente fragilizado, a gente também tem um impulso, né, de revidar. E aí é que o negócio fica ruim mesmo. Aí é que não dá certo. Porque você revida, movido pela emoção, e aí o desentendimento está feito, né? Então, atenção, né, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Nós somos falíveis, sim, imperfeitos, sim. Não podemos ter pretensões à superioridade, porque, veja bem, a nossa sociedade nos estimula a todo momento, pela competição, saber mais, né? Não respeitar as diferenças, ser o melhor, ter razão, julgar os outros. Olha como é que isso tudo está entranhado dentro da gente, né? Julgamentos, a gente sabe emitir, é rapidinho. Se a pessoa está certa ou errada, a gente não vê o argueiro, né? Não vê a enormidade dos nossos defeitos, mas dos outros a gente sabe ver muito mais rápido, né? Então, essa sociedade que estimula a gente a ser assim, se a gente não estiver atento para falar, não, eu não quero ser isso, eu não vou seguir esse caminho, a gente se deixa levar, porque é muito forte, né? Toda a propaganda, toda a mídia, tudo isso é muito forte na gente. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer que até o ensino do Brasil é muito ruim, mesmo particular, e que os filhos não podem competir com o povo da Coreia, que estuda desde pequenininho, de manhã e de noite. Meu Deus, que nível de angústia é gerado dentro das pessoas, porque precisa ser melhor. Agora a comparação não é nem entre colégios, mas já é de outro país já. Eu não quero competir com ninguém que está na Coreia, no Japão, né? Depois não preciso disso. Entende? Então a gente se deixa levar por isso. Querer que os filhos desde o início estudem num PH da vida, né? A criança não pode ser criança, que tem um catatal assim de apostila todo dia, porque depois, quando ele crescer, ele já tem que estar lá, porque ele vai ter que passar, porque ele vai ter que fazer melhor. Gente, isso é uma loucura. E as pessoas estão se deixando levar nesse roldão, e esquecendo do que é criança, tem que ser criança. Nós viemos aqui, não é para ser mais rico nem melhor. Temos que crer que as oportunidades estão aí. O mundo está em transformação, né? E como tal, as profissões, algumas não vão existir mais, outras vão existir, vão surgir novas. O mundo está em transformação, o que está dentro da lei do progresso. O que está correto. Então, a gente não tem que se desesperar querendo correr atrás de uma coisa
que ainda nem aconteceu. Todo mundo agora quer ser neto de português, quer ser não sei o quê, para poder, né, caçar a naturalidade aí, para ir embora, como se tudo que tivesse fora do Brasil fosse lindo e maravilhoso. O nosso planeta é de provas e expiações. Né? As oportunidades, tudo bem, não somos cidadãos do universo, não somos cidadãos da onde a gente nasceu, né, onde a gente foi plantado, digamos assim, mas também não tem que ter esse achando que lá é ótimo e aqui é horrível. A gente está no lugar que a gente deveria estar, para aprender as lições que a gente necessita aprender. Podemos migrar, podemos ir morar na Europa? Claro que podemos. O que não cabe, o que eu estou querendo dizer aqui que não vale, é a angústia e o medo e a dor que é gerado por uma competição cruel, injusta. Então, se eu sei o que eu quero e aonde eu quero chegar, essas coisas passam meio pela gente sem nos afligir tanto, porque daqui a pouco a gente está nervoso também querendo aprender japonês, porque vai ser eu tenho que saber chinês, eu tenho que saber japonês, eu tenho que saber tudo. Né? No nosso mundo, essa veia intelectual, ela é muito bem desenvolvida, o que não é a moral. Então, façamos o que nós queremos nesse lado intelectual aí, mas não podemos deixar de lado o que é fundamental, que é o valor moral. Então, quando Jesus nos fala aqui, não é, que a gente tem que ter simplicidade de coração, que é uma coisa que a gente não tem, que a gente não cultiva. A gente tem medo de ser enganado, né? Quando a gente fala de caridade, mesmo a mais que seja material, que os espíritos nos dizem que é mais fácil de fazer, né? Aquela moral é muito mais difícil, a gente fica se questionando. Mas eu não dou, porque pode estar me enganando. A pessoa, isso não sei se tem que ir lá comprovar, tem que entrar na casa da pessoa e ver se ela precisa. Tem tanto requisito para ajudar os outros, que no final você não ajuda ninguém. Nem a gente mesmo, que a Terezinha está falando aqui. Então, gente, é o fluxo da vida. Se você abre, né, as suas mãos para o fluxo da vida, você recebe e você doa. Se a pessoa tem má fé, isso é um problema da pessoa. Não é um problema seu. E nem você é bobo por causa disso. A gente vai ao encontro daqueles que necessitam de uma palavra, de uma conversa, né? Muitas vezes de coisas materiais, a gente vê crescente, né, as pessoas com essa necessidade. E os espíritos vêm, eles são nossos aliados, né, vieram nos explicar, vieram nos esclarecer para que a gente possa viver melhor, aproveitar melhor a nossa encarnação, mas eles também sabem ser bem duros com a gente, quando eles querem nos ser firmes para dizer para a gente que é preciso trabalhar contra o orgulho e o egoísmo. Nesse capítulo de Bem-aventurados os pobres de espírito, tem umas instruções aqui do orgulho e da humildade. Lacordaire dá uma dessas instruções e ele diz o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Ou não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Então, quando a gente não investe, né, para ser humilde de verdade, a gente está botando uma máscara, a gente está botando uma roupa, uma máscara para disfarçar as nossas deformidades, as nossas paixões, os nossos vícios.
E ele diz aqui, o orgulho é o terrível adversário da humildade. E diz que nós somos cegos, porque a gente se distingue pela aparência. E nos alerta que a reencarnação, hoje, podemos estar em corpos, né, de nobres, ele fala aqui em nobres, mas ninguém nunca disse que o nobre e o plebeu tem sangue diferente. Um é sangue azul, o outro sangue é de outra cor. Não é todo mundo igual. Despindo-nos das roupagens, somos todos iguais, vamos para o mesmo lugar. E nos alerta isso, que a reencarnação, ela serve para que a gente aprenda as lições que a gente necessita. Então, hoje, eu posso ser riquíssimo, posso estar na posição dita confortável, não perceber que as minhas responsabilidades são maiores nesse momento, né? E em outra encarnação, eu posso estar num lugar muito diferente. Eu posso estar numa pobreza extrema. Trocamos de lugares. Nós vamos passar pelas fieiras, né? Pelas experiências que nós necessitamos para a gente se erguer, para a gente se burilar. Então, que bobagem é a gente achar que hoje eu estou nessa posição, então eu sou melhor do que o outro que está em outra posição, que está sujo, que está maltrapilho, que está na rua, ou daquele que ainda não aprendeu as lições que deveria aprender e nos sentimos superiores. Então eles nos dão uma chamada aqui, que isso tudo é uma bobagem. Que a gente às vezes concorda em dar uma esmola, mas não em apertar a mão fraternalmente. Que a gente não quer ver o que a gente necessita, né? E eles nos dizem o seguinte: todos os homens são iguais na balança divina, somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada modificam. Ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Então, é isso que a gente tem que fazer. É nisso que a gente tem que investir. Vasculhar, em primeiro lugar, em nós mesmos. Onde é que nessa atitude assim, ó, tem um orgulhozinho escondido, aqui tem um egoísmo, o interesse está na frente. E se despindo dessas coisas. E se burilando para ficar melhor. E depois que a gente consegue se respirar um pouco, se melhorar um pouco, a gente precisa ampliar isso, mudando as nossas instituições, as nossas leis. Não é que a gente tem que viver numa concha, numa sociedade. É sempre um movimento para dentro e para fora. É a gente se modificar e a gente querer modificar o ambiente que a gente vive para que ele seja menos perverso. Não adianta reclamar, muito menos sair queimando ônibus, etc., quebrando as coisas. Temos que ter maturidade. E o que está na base de tudo, de toda a transformação que os espíritos nos dizem, é a educação. Não a educação que faz homens instruídos, mas a educação que faz homens bem. E eu posso ser um educador de mim mesmo e daqueles que estão ao meu redor. Essa é a minha parte. Essa é a minha parte. Importante, importantíssima. Porque, como dizia nosso irmão José Manel, as árvores, né, a floresta é verde porque as árvores são verdes, porque as folhas são verdes. Então nós temos que lutar muito, com muito afinco, com muita força, para sermos folhas verdes. Para sermos pontos de luz da espiritualidade nesse revés desse planeta que nós estamos vivendo, que está em ebulição. Se eu não tiver essa doutrina, se eu não tiver a minha fé, se eu não tiver o esclarecimento e o fortalecimento interior, para ter paz interior, para ter equilíbrio, você é levado numa enxurrada de ideias, numa enxurrada de ações. E aí a gente não se ajuda nem ajuda ninguém.
Por isso é fundamental. Não é sair daqui leve, né? Sair daqui, foi maravilhoso ir ao centro hoje, eu recebi aquele passe, eu vi aquela palestra. Saiu ali fora, já esqueceu isso tudo e continua a fazer tudo igual. Não é esse o objetivo. O que o Espiritismo faz é nos chamar à responsabilidade. A responsabilidade que é só nossa, pelo que estamos fazendo com a nossa encarnação. Não é do meu marido, não é da minha esposa, não é do meu chefe. Você não vai deixar de ser ético porque o seu chefe está te mandando fazer uma coisa que você não considera ética. Tem que ser posicionamento. A gente tem que se posicionar. A gente tem que fincar os pés firmemente naquilo que a gente quer. E ações são o que a gente precisa. E aí, depois daqui, tem uma outra... Deixa eu ver aqui. Ele ainda, Lacordaire ainda fala o seguinte: o Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Olha só que coisa séria, né? Ele nos compara aqui, nesse pedaço, quando Moisés subiu ao monte, né? E que o povo de Israel vendeu suas joias e fez um bezerro de ouro para adorar. E que nós, mesmo tendo todas as instruções que o Cristo deixou, né? Todas as coisas da doutrina, mesmo conhecendo isso tudo, cada um faz um Deus que adora de acordo com o seu próprio interesse. Olha o puxão de orelha aí. Então, também estamos adorando bezerros de ouro. Quando colocamos à frente de tudo. Não, mas eu preciso trabalhar muito, que eu tenho os filhos para criar, né? Porque eu preciso... Sempre a gente tem um monte de desculpa, e na verdade a gente está adorando outros deuses, que não o Deus de amor, o Deus de justiça e o Deus de caridade. Porque tudo que nos é dado, inclusive o material, pode nos ser tirado a qualquer hora. Mas as virtudes que a gente adquire, ninguém jamais vai tirar de nós. Nosso conhecimento, ninguém jamais vai tirar de nós. Priorizar o outro, né? Nesse caso, não, eu preciso amontoar coisas, porque eu tenho 3 filhos. Os filhos, você morre, eles gastam tudo e fica tudo por aí. Eles precisam de atenção, de companheirismo. É isso, é de estar junto, de estar perto, de saber, né, que ele é importante para você como pessoa, seja ele como ele for. Não só se estiver fazendo o que você quer que ele faça. As redes sociais, né, nos tornaram próximos de quem está distante, distante de quem está próximo. É a coisa que a gente mais vê. Você vai no restaurante, as famílias, cada um está no seu celular, olhando o Facebook. Porque aquele azulzinho dá para ver que é isso, né? Ou mandando mensagens. Nós estamos nos distanciando. Estamos ficando pior do que éramos? Não, porque a gente não evolui, né? Mas apenas estamos mostrando em que ponto estamos. E estamos deixando as coisas acontecerem e perdendo essa grande oportunidade de convivência. Na conversa, são nos debates, são nos embates que a gente se encontra e que a gente se fortalece, que a gente se junta. Não vamos perder tempo querendo juntar bens, dinheiro, iPhones, iPod, iPad, sei lá. Não é isso. Não vamos incentivar que os nossos jovens queiram ter cada vez mais aparelhos eletrônicos mais modernos para que possam ser aceitos nos seus grupos. Temos que mostrar que a gente tem que ser aceito pelo que a gente é. Gordo, magro, de óculos, cabelo bom, cabelo ruim, porque isso é as pessoas que falam, né? Cabelo de um jeito, gordo, magro, alto, baixo. Um culto excessivo ao corpo. As pessoas querem transformar seus corpos com o nome de saúde. Mas o que as pessoas, na verdade, estão buscando é
favorecer e enriquecer a indústria que vende isso tudo, porque essas troças de dieta, de plástica, não sei o que, isso é caro pra caramba. E você se sente péssimo se você não está nesse jogo. Se você não está dentro daqueles padrões que são inatingíveis. Por que a gente não acha inatingível ficar com um corpo de modelo que a gente vê anoréxica na televisão e acha inatingível quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso egoísmo? Nessa hora a gente diz, mas isso é muito difícil. Academia a gente não acha difícil, até acha, né, que é ruim também, é chato às vezes. Mas assim, malhar o corpo, ser sarado, tomar pílula mágica para emagrecer, para ficar bem, nisso a gente aposta, gasta o dinheiro que não tem nessas coisas. E por que a gente não investe com força e com vontade para isso aqui que eles estão nos dizendo? Para quebrar em nós essa rocha, esse mal. E em um determinado momento, os espíritos... Bom, mas já que Kardec pergunta aos espíritos, já que o egoísmo é o maior mal da humanidade, está tão entranhado assim, então isso é inerente, isso nunca vai melhorar. E os espíritos são categóricos de dizer que não, vai sim. À medida em que o homem se desapegue da matéria e se ligue nas coisas espirituais que realmente são as importantes. É isso que a gente tem que fazer. É esse o ensinamento. E aí, numa outra instrução aqui, Adolfo nos fala o seguinte. Ele fala em determinado momento aqui, de que a gente está reclamando? Da iniquidade que a gente está vendo por aí. De que a gente reclama? Ai, mas o pessoal está fazendo tanta besteira, né? Sempre o pessoal fora, a gente não, né? Por que fazem tanta besteira? Diz assim, homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. Nós estamos colhendo o que nós mesmos plantamos. Vamos plantar diferente para colher diferente. E deixa os outros para lá. Porque somos todos igual a criança, né? Quando tira nota ruim na prova, que chega e fala assim, mãe, eu tirei 4, mas todo mundo na minha sala tirou. Isso é a coisa que a gente ouve, todas as gerações têm isso, né? Ou fez uma bagunça, foi parar na diretoria, mas não fui só eu não, foi um monte de gente. Então estamos todos indo para o buraco com um monte de gente. Porque a gente não está seguindo e só fica se lamentando. A faca e o queijo estão nas nossas mãos. E quando os espíritos nos puxam as orelhas, é bom que façam isso. Para que a gente possa sacudir o nosso interior e pensar, eu posso fazer diferente. Mas sabe por que a gente pode fazer diferente? Porque somos filhos de Deus, que é amor, que nos ama, que confia em nós e que sabe das nossas mazelas, sabe da nossa inferioridade, mas Ele também sabe que nós vamos chegar lá. Se vamos sofrer mais ou sofrer menos, isso já é com a gente, não é com Ele. Mas confia. Tem um mundo espiritual, né? Temos amigos espirituais que estão sempre conosco, mas a gente fecha os olhos para isso, porque nós não queremos isso. Na verdade, no fundo do coração, nós nos comprazemos pela nossa inferioridade com tudo isso. Por que um Big Brother Brasil faz tanto sucesso? Porque as pessoas estão nessa sintonia de querer olhar a vida do outro, querer entender os motivos do outro, julgar o outro, não é? Questionar por quais os motivos que fizeram fulano agir assim, Beltrano, aí faz umas teorias científicas, psicológicas, não sei o quê. Cada um está aqui para viver o seu momento. Deixa o outro para lá. Se você puder ajudar, ajuda. Se coloca disponível. Mas deixa, cada um vai seguir seu rumo.
Você tem que ter uma teoria para você mesmo. É uma teoria que te faça, seja uma catapulta, né, para você seguir adiante, que você vá para frente, passo mas passo. Um na frente do outro, o resto é o resto. Vivemos numa sociedade, né? Somos seres de relação. Então, esse ir ao encontro do outro para o bem, para ajudar, não para falar da pessoa, não para ter intriga, maledicência. Ah, mas é inocente, eu não faço isso por mal. Faz sim, ué. Tem que reconhecer que faz sim. As pessoas se juntam para jogar a conversa fora, né, que o pessoal fala. Ah, vamos jogar, quando se reúnem, não estão no celular, vamos jogar uma conversa fora. O que é essa conversa fora em geral? Falar de alguém. Conhecido ou político, ou de outro país, sei lá. É sempre para fazer isso. Então é preferível ficar quieto. E caçar uma coisa boa para fazer, porque tem um monte. Né? Se a gente for, tem um site que é só notícia boa, tem alguns programas que divulgam o que é bom. Porque o mal é que dá ibope, a gente só ouve falar coisa ruim e vai ficando deprimido. A gente tem que procurar as coisas boas e tem que fazer parte das coisas boas. Que elas sejam muito pequenas, mas eu quero fazer parte do bem. Esse é o meu caminho, o resto não me interessa. Caminhos firmes, passos firmes. Parar de nos queixar da iniquidade que a gente está vendo aí. Deixar nosso coração ser tocado por essa doutrina e pelas leis de Deus, que são eternas, imutáveis, e que existem para nos fazer progredir. Termino aqui o nosso estudo, né, desejando que realmente a gente possa acreditar, né, com o coração em tudo que a gente estuda, em todas essas nuances e essa força, essa coragem que eu acho que a doutrina espírita nos dá, de seguirmos adiante com a certeza de que chegaremos e vamos evoluindo sempre. Muita paz para todos, um ótimo feriado amanhã, né? Um ótimo final de domingo aí, obrigada.